Diletos irmãos e amigos, paz seja convosco. Quero te convidar mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus dentro do nosso roteiro da Escola Bíblica Dominical, ao qual estamos seguindo neste trimestre, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, meus amados, nós temos escrito o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Lhes concedia que falassem. Há muitas coisas maravilhosas para aprendermos deste texto, mas o nosso foco é falar sobre a identidade pentecostal. Por quê? O nosso tema desta lição número 8, meus prezados irmãos e amigos, é sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Aqueles que, como eu, são pentecostais e acreditam na atualidade da ação do Espírito Santo e também nos dons espirituais, a crer no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, acreditar que Ele é Deus, que Ele é uma das pessoas da Trindade Divina, todos os crentes, os evangélicos acreditam, com certeza, mas os pentecostais têm uma identificação mais forte, mais firme, acreditam na atualidade dos dons espirituais. É isso que nos diferencia, que nos distingue e nos identifica. Então, tem havido movimentos internos e externos ao pentecostalismo que têm procurado efetivamente enfraquecer, distorcer esta identidade, tirar o foco, porque enfraquecer é perder realmente a intensidade ou a força. É bom lembrar que sobre o Espírito Santo, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 5, dizendo: não extingais o Espírito, ou seja, não apague, não deixem a intensidade da chama pentecostal diminuir. Ele aconselhou já no primeiro século aquela igreja da Tessalônica. Era para cuidar para que o fogo mantivesse-se aceso, que é um símbolo do Espírito Santo para nós pentecostais. Dos vários símbolos que o Espírito Santo tem e está inserido no contexto da revelação do Novo Testamento, um deles, um dos mais conhecidos, mais usados e mais amados até pelos pentecostais é, sem dúvida alguma, o fogo. Então, queridos, a identidade pentecostal. Para aqueles que não são pentecostais, ou mesmo os pentecostais que nunca pararam para estudar e nunca se perguntaram por que nós nos chamamos de pentecostais, ou por que fazemos parte do movimento pentecostal, ou do pentecostalismo, de onde vem esse termo, por que essa nomenclatura, por que essa denominação? Muito bem. Lemos aqui em Atos agora mesmo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que era o Pentecostes? Aliás, não é o que era, mas o que é o Pentecoste. Pentecoste é uma festa judaica, uma das 3 grandes festas em que se celebravam as colheitas, as bênçãos, também chamadas de semanas, porque eram contadas 7 semanas completas, e no 50º dia depois da Páscoa, acontecia esta festa da apresentação das primícias para Deus, da roça, da colheita. E quando a Bíblia Sagrada foi traduzida do hebraico para o grego, surgiu o termo Pentecoste, que significa 50. No Antigo Testamento você não vai encontrar o termo Pentecoste, vai ouvir sobre a festa das semanas, a festa da colheita, etc. Uma dos 3 festivais, como eu disse, anuais, onde a população de Israel migrava para Jerusalém, literalmente para celebrar estas festas, estes festivais. E os homens, especialmente, eram obrigados, pelo menos, a comparecer uma vez ao ano nestas festas, para glorificar a Deus, agradecendo a Ele pela colheita, por exemplo, no Pentecoste. Muito bem, foi nesse dia que desceu
que foi derramado o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo para morar na igreja, não para fazer uma visita esporádica, mas veio para morar, como Jesus havia prometido lá em João 14, por exemplo, dizendo: quem me ama guardará meus mandamentos, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Viremos na pessoa do Espírito Santo naturalmente, porque Jesus está no céu, assentado à destra do trono, diz a Bíblia em vários textos, um deles é o finalzinho do Evangelho de Marcos, e o próprio Estevão, quando teve a visão do céu, disse: vejo o Filho do Homem em pé à direita da majestade, ou seja, cumprindo-se que realmente a revelação da palavra de Deus, Jesus está corporalmente, em corpo glorificado naturalmente, no céu. Mas na pessoa do Espírito Santo, ele mora em nosso coração, porque você não pode separar as pessoas da Santíssima Trindade. É uma em essência. Glória a Deus. Então, quando o Pai está operando, o Filho e o Espírito igualmente estão operando. E aqui, agora nós temos a aplicação ou a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É um grandioso mistério da revelação da divindade, que não vem agora ao caso para explicarmos melhor, porque não é bem o assunto, mas sem dúvida alguma é um artigo de fé de todos os evangélicos e de todos os cristãos autênticos, aqueles que acreditam na revelação da palavra de Deus relacionado à Trindade Santa, à Trindade Divina. Portanto, amados, aqui está a origem do nome pentecostal. E quando aconteceu o avivamento, que, como dizem os historiadores, varreu a América e também a Europa com a chama do Espírito Santo, com o reavivar desses dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas como um dos dons, a profecia, as curas divinas e também a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a interpretação de línguas, igualmente, e o discernimento de espíritos, que é um dos 9 dons também mencionado por Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos então o moderno ou recente avivar, ou recente origem do movimento. E, portanto, pentecostal, porque procuraram conectar estes movimentos, ou este avivamento acontecido, como eu disse lá, nesse tempo, à ação e aos relatos e aos eventos que estão registrados no Atos dos Apóstolos, não só no capítulo 2, mas no capítulo 8, em Samaria, no capítulo 9, na vida de Paulo, no capítulo 10, em Cesareia, na vida e na família do Cornélio, como também em Éfeso, capítulo 19 de Atos, versículos 1 a 6, onde também temos manifestações muito semelhantes aos que aconteceram aqui em Atos capítulo 2. Para falarmos também dessa identidade pentecostal, nós precisamos lembrar de 1 Coríntios 12, que vamos ler alguns desses versículos aqui, especialmente do 7 ao 11, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil ou proveitoso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, a outro ainda, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus, como quer, da forma que Ele deseja. Encontramos de novo aqui, amados, um ensinamento pentecostal, ou seja, um ensinamento sobre os dons espirituais. Paulo está orientando aquela igreja de Corinto, e era uma igreja que acreditava e tinha efetivamente no seu seio as manifestações gloriosas do Santo Espírito de Deus através dos dons. Mas o Espírito é soberano, diz ele no versículo 11, e reparte particularmente a cada um como quer. Como quer. Este enfraquecimento quanto à identidade do movimento pentecostal tem acontecido tanto por ataques externos, que com sutileza, como é o tema da nossa lição, tem procurado minar essa crença, esta fé e esta prática atual dos dons espirituais, por exemplo, dizendo que essas
práticas aconteceram só lá no primeiro século, que depois disso não precisamos mais, porque temos a palavra de Deus, porque temos a revelação, né, escrita na palavra de Deus, etc. e tal. Mas são os comodismos que aconteceram a partir de entendimentos equivocados, já com o tempo de Agostinho, por exemplo, lá nos anos 354, mais ou menos. Desde então, muitas pessoas têm procurado atacar de fora aqueles que não são pentecostais, atacando o movimento pentecostal, com argumentos ardilosos, falaciosos, maldosos, com deboches e tudo mais. Já foi muito mais forte ainda, mas o fato é, amados, que tem os ataques externos ainda. Mas existe também, dentro do próprio movimento, pessoas que não mais acreditam na mesma proporção e nos mesmos termos que lemos em Atos capítulo 2, capítulo 8, como mencionado, nos 5 eventos mencionados de derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Então, este enfraquecimento está vindo, repetindo, tanto pelos ataques externos quanto também pelos ataques internos. O que é uma identidade? Bom, identidade trata-se de sabermos quem realmente somos, nossa origem, o que fazemos, por que praticamos, por que acreditamos. Então, se alguém nos perguntar, nós precisamos estar preparados para saber dar a resposta, como diz Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 15. Essa identidade realmente anda enfraquecida. Então, o primeiro tópico do nosso estudo vai falar sobre o Pentecostes bíblico, como eu disse, tá? O Espírito Santo que fora prometido no Antigo Testamento em variadas profecias, ele desceu definitivamente para morar na igreja até o dia do arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento você vai encontrar sim a ação do Espírito Santo, mas pontual e para pessoas específicas e propósitos também definidos pelo próprio Deus. Encontramos, por exemplo, em Gênesis 1 e 2, já a primeira menção do Espírito de Deus pairando ou movendo-se sobre as águas, como que dando forma à terra que ainda estava informe, conforme diz o Gênesis capítulo 1 e verso 2. Na vida de Bezalel e Aholiabe, que foram israelitas devidamente preparados, deduzimos claramente pelo Espírito de Deus para serem os artífices da construção do tabernáculo. Eles não só fizeram as obras, mas também ensinaram a fazer. Todos os bordados, todos os objetos trabalhados para os utensílios e mobílias do tabernáculo foram estes dois homens que fizeram ou ensinaram alguém fazer. E a Bíblia prossegue no Antigo Testamento falando de Gideão, cheio ou revestido do Espírito de Deus, Jefté, outros mais, Davi e Sansão, e por aí vai, a lista é grande. Mas, de novo, amados, eram manifestações pontuais, específicas para funções especiais. Poderíamos até chamar de unção específica para determinados propósitos. Mas na nova aliança, a situação mudou e havia profecias, por exemplo, a de Joel, capítulo 2, que é a principal, capítulo 2, verso 28, sobre um derramar abundante do Espírito sobre toda a carne, naturalmente toda a carne daquelas pessoas que acreditam, que creem, todos quantos, não só algumas pessoas, não só a liderança, porque no Antigo Testamento também os líderes eram capacitados pelo Espírito de Deus, eram ungidos para trabalhar na obra como sacerdote, como profetas e como reis em Israel, a exemplo de Saul, a exemplo de Davi e outros mais. Então, na Antiga Aliança, há uma excepcionalidade da operação de Deus quando falamos do Espírito Santo. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, lá no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas, especialmente para determinados propósitos, como dissemos. Você pode ler, por exemplo, sobre o tabernáculo, a capacitação dada por Deus para aqueles dois homens mencionados, né? O Eliezer, o Bezalel, melhor dizendo, e o Aholiabe. Ainda sobre Davi, 1 Samuel 16,
e verso 14, aliás, sobre Saul e depois sobre Davi, no verso 13 do mesmo capítulo. 1 Reis, você vai encontrar também a capacitação dada a Eliseu para substituir o Elias. Tudo isso foi obra, naturalmente, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é que passou apenas a existir ou trabalhar no Novo Testamento. Temos aquela ideia muito humana e limitada de dizer que o Espírito será afastado, retirado. Por exemplo, ainda esta semana alguém comentou a respeito de um arrebatamento da igreja, o Espírito vai sair da terra e deixará. Não, você não tem como tirar o Espírito. O Espírito é Deus, e portanto é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Mesmo durante a grande tribulação, ele continuará operando, não dos mesmos moldes. Então, operou no Antigo Testamento, especificamente em pessoas escolhidas para funções especificamente designadas por Deus. Mas no Novo Testamento, ele está na vida de todos os que creem. Esta que é a fundamental diferença, meus amados, porque no Novo Testamento o Espírito foi derramado, e derramar fala de abundância, e também a promessa dizia sobre toda a carne. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa, grandiosa mesmo, sobre todos. A promessa disse Pedro, quando citou esta profecia, diz respeito a vós, ou seja, aqueles que lá estavam presencialmente ouvindo a pregação dele no dia do Pentecoste, mas a tantos quantos nosso Deus chamar, nosso Pai Celestial chamar, tanto aqueles que estão perto quanto aqueles que estão longe, diz ele lá no capítulo 2, verso 38, 39, de Atos dos Apóstolos. Esse longe aí é tanto longe no sentido geográfico quanto também cronológico, que é o nosso caso aqui, por exemplo, no Brasil. No dia do Pentecoste, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. A única exigência é que creiam em Jesus, que tenham Jesus no coração, que o aceitem como Salvador, que, aliás, é um dos distintivos do movimento pentecostal. Primeiro, acreditamos na atualidade dos dons espirituais. É para hoje. Quem, primeiramente, começou a falar a respeito de que os dons não são mais para hoje ou para o nosso tempo, que ficou restrito apenas ao primeiro século. A igreja primitiva foi Agostinho de Hipona, introduziu o erro doutrinário de que dons haviam cessado. Então surgiu o movimento dos cessacionistas, através dessa compreensão inicial errada do querido lá, o Agostinho. Muita gente até hoje continua dizendo que não tem mais necessidade, que não existe mais. Porém, amados, nós temos constatado na prática que os dons espirituais estão ativos e que Deus é o mesmo Deus. Não somos cessacionistas. Acreditamos, como identidade pentecostal, de que eles estão em plena atividade hoje. Basta aceitar a Cristo e crer no que a Bíblia diz, nos moldes do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por exemplo, na descida do Espírito. O Deus é o mesmo e não tem por que mudar. Não há nenhum lugar, algo na Bíblia que informe a respeito de que tenha cessado essa manifestação. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nós experimentamos, na verdade, no nosso dia a dia, os dons espirituais, como falar língua estranha, a profecia, a revelação através do discernimento de espírito, a interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e assim sucessivamente, como nós acabamos de ler na palavra do Senhor nosso Deus. Então, amados, a atualidade dos dons espirituais. Outra coisa que identifica os pentecostais é o fato de que acreditamos no batismo no Espírito Santo com evidência em falar novas línguas no momento em que é batizado. Porque sempre houve a compreensão, desde os pioneiros do movimento lá da Rua Azusa e de Chicago, e depois quando chegou ao Brasil através de Gunnar Wingre, especialmente, que era um teólogo também, ensinou-se que o batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta da regeneração ou da salvação. Embora muitos cristãos, até pentecostais, ou carismáticos, ou neopentecostais, não acreditem nisso, uma das identidades do verdadeiro pentecostal, aquele raiz mesmo, né? O pentecostal genuíno, o pentecostalismo
puro, acredita que as manifestações, ou melhor dizendo, o batismo no Espírito Santo e depois as manifestações do Espírito Santo virá após a conversão. São bênçãos diferentes. Por quê? Onde temos prova disso, especialmente o que aconteceu em Atos capítulo 2. Eram ou quase, melhor dizendo, 120 discípulos de Cristo que já haviam sido salvos por Jesus. O Senhor Jesus diz em Lucas 10:20 que os seus nomes já estavam escritos no céu. Você acha que quem tem o nome escrito no céu está salvo ou não? É evidente que estão. É evidente que estão salvos. Então, durante o ministério de Cristo, ele disse isso. E algum tempo depois, não sei se 1 ano ou 2 anos, alguns deles foram cheios, pelo menos perto de 120 aqui, cheios do Espírito Santo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente, entendemos dessa forma. Outra realidade, amados, é o que aconteceu, por exemplo, em Samaria. A Bíblia diz que o Filipe desceu para Samaria, pregou o Evangelho, pregou Cristo, pregou Jesus, pregou a mensagem do Evangelho. Eles aceitaram. E tão estrondosa foi a operação do Espírito de Deus em Samaria que mandaram buscar Pedro e João para descer ou ir até Samaria, orar por eles. Só com a chegada deles é que orou por eles, e eles foram então também cheios do Espírito Santo. Desceu sobre eles o Espírito Santo. Meus amados, então há evidências. Na casa de Cornélio, da mesma forma, até que pode até ser simultânea, mas de qualquer forma eles acreditaram, mandaram buscar Pedro para pregar o Evangelho. Enquanto Pedro pregava o Evangelho, também desceu o Espírito Santo quase que concomitantemente. Mas em geral, amados, nós pentecostais, como identidade, acreditamos que o batismo no Espírito Santo é uma bênção depois da salvação. Pode acontecer até no mesmo momento, no mesmo culto, mas sempre será após o perdão dos pecados. Perdoados os pecados, está salvo em Jesus, está apto a ser cheio do Espírito, que é a capacitação dada por Deus. E um dos casos típicos que ilustra esta realidade da bênção subsequente à salvação é o de Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, conforme relatado em capítulo 9, primeiros versículos lá do capítulo 9 de Atos, e 3 dias depois, foi que Ananias foi até a casa onde ele estava hospedado, orou por ele para que fosse cheio do Espírito Santo. Logo, meus amados, 3 dias antes ele encontrou-se com Jesus. Encontrar com Jesus é encontrar a salvação. Acreditamos que o Paulo foi salvo naquele momento que caiu na estrada de Damasco. Então, 3 dias depois, o Ananias ora por ele. Tá certo? Essa é uma das evidências também, uma das identidades pentecostais, tá? Que nós não podemos abandonar. É uma bênção subsequente, sim. Outra identidade do movimento pentecostal é o falar em línguas como sinal inicial, não único, mas inicial do batismo com o Espírito Santo. Há muitos crentes, até mesmo pentecostais, questionando. É por isso que eu disse que os ataques tanto vêm de fora, daqueles que não são pentecostais, quanto de dentro do próprio movimento, que por não conhecer a identidade, as raízes, acabam cedendo a essas pressões e ensinos distorcidos que há por todo lado hoje, especialmente via internet. Que Deus nos guarde, nos ajude. Então, repetindo, uma das identidades do movimento pentecostal é acreditar que aquele que foi batizado ou que está sendo batizado do Espírito Santo deverá falar língua estranha como sinal inicial, repetindo, de que foi cheio, ou melhor, está batizado com o Espírito Santo. Evidente que ele, na sequência, poderá falar línguas também. A Bíblia vai falar, inclusive, vai mencionar, como lemos aqui em 1 Coríntios 12, de dom de línguas, que é um pouco diferente. Quando é o dom de línguas que está em evidência, haverá sempre a necessidade de uma interpretação para que a mensagem seja entendida por aqueles que estão ouvindo. Agora, línguas como sinal de batismo no Espírito Santo, não há interpretação. É apenas falar no idioma que nunca aprendeu soberanamente. É o que lemos em Atos capítulo 2, verso 4. Como nós acreditamos na atualidade desta realidade, eu vou ler de novo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Evidente que houve outros sinais no dia do Pentecoste. Houve o som de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa.
Houve também línguas repartidas, uma visão de línguas repartidas como de fogo que pousou sobre cada um deles, meus amados. Agora, nem as línguas repartidas como de fogo e nem mesmo o som foi repetido em outros Pentecostes, outros movimentos, ou melhor, outros eventos em que o Espírito Santo desceu. Não aconteceu isto em Samaria, não aconteceu na casa de Cornélio e nem também em Éfeso. O que sucedeu em cada um desses 5 eventos repetidos sobre o derramamento do Espírito sobre a vida de pessoas e também de grupos, né, ou de indivíduos, conforme Paulo? Exatamente o falar em línguas. Falar em línguas em Atos 2, falar em línguas e profetizaram em Atos 8, em Samaria. Paulo falou, foi cheio do Espírito Santo também. Depois ele vai dizer: eu falo mais língua do que todos vocês, diz ele lá na carta aos Coríntios. Mas também temos o caso específico também e muito ilustrativo de um grupo de 12 crentes lá em Éfeso, que já eram crentes, como eu disse agora há pouco, mas que Paulo chegou e perguntou para eles: vocês já ouviram falar, já receberam ou ouviram falar do Espírito Santo? E eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar. Então ele falou a respeito, orou, impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Portanto, uma das identidades do movimento pentecostal é o falar em línguas como sinal inicial. Atenção, inicial, não único. Depois ele poderá receber outros dons espirituais e, igualmente, deverá manifestar o fruto do Espírito no seu viver diário. Mas, inicialmente, para que alguém esteja cheio do Espírito Santo, ensinavam os nossos pioneiros e ensinamos nós também que é preciso falar em línguas estranhas. Não é porque sonhei que fui batizado com o Espírito Santo, mas não falei língua estranha, não. Não, então não está batizado, conforme a doutrina, conforme a identidade pentecostal que nós aprendemos dos nossos pioneiros e procuramos preservar. Glória a Deus. Muito bem, amados. O distintivo, então, pentecostal da nossa igreja é a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Tanto a declaração de fé da Assembleia de Deus de 1916 ensinava isto, quanto as declarações mais recentes e os nossos pioneiros, como eu disse, como William Durham e também o nosso Gunnar Wingre e Daniel Berg ensinaram esta realidade. Portanto, é a nossa identidade pentecostal. Sei que tem vários neopentecostais que não acreditam dessa forma, que acham de outra maneira, mas não importa, nós precisamos preservar a nossa identidade. E, finalmente, queridos, manter a chama pentecostal acesa. Este, meus amados, é o grande compromisso de todos aqueles que são pentecostais. Paulo, repetindo, disse aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, não deixe a chama apagar. Glória a Deus. Tá? Então, como que a gente mantém a chama acesa? Primeiro, mantendo a nossa fidelidade ao que a Bíblia diz. Isso vai manter a nossa identidade. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos e históricos é o amor e a fidelidade às Escrituras. Não abrimos mão, não relativizamos. Lemos e cremos no que Atos dos Apóstolos diz. É verdade que Atos dos Apóstolos não é um livro, não é uma mensagem de orientação doutrinária no sentido de prescritivo, mas é sim exemplos de como a igreja do Novo Testamento vivia e como eles viviam. E o mesmo Deus que operava lá é o nosso Deus, então também da mesma forma nós experimentamos, cremos e experimentamos os dons espirituais. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. E isso tem alguma fundamentação, ou seja, quando há esse liberalismo teológico, quando há a relativização de verdades fundamentais, é preciso combater duramente. Como fazer isto? Mantendo a nossa identidade bem visível e não enfraquecida, forte e não desbotada,
porque senão vai ser difícil de identificar. Como está sendo difícil. Existem algumas igrejas pentecostais hoje que estão agindo como as tradicionais e umas tradicionais agindo como pentecostais. Infelizmente, tem gente fazendo o caminho de regresso, saindo de igrejas pentecostais e indo para as tradicionais, porque não entendeu completamente o que é ser um verdadeiro pentecostal e a sua identidade está desbotada. Me perdoe, com todo respeito, mas você deixou desbotar a identidade pentecostal que você aprendeu dentro do movimento genuinamente pentecostal. Que Deus te ajude, te abençoe, esclareça melhor. Eu sei que Ele fará isto por seu Espírito Santo. E ainda, para mantermos a chama acesa, é preciso acreditar e vermos o exercício atual dos dons espirituais. Naturalmente, amados, nós precisamos continuar orando e muito para que Deus nos dê a sua graça, sabedoria, para mantermos a nossa identidade pentecostal. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese do progresso, do relativismo, do tempo moderno, pós-moderno que estamos vivendo. Mas para isso é exatamente que nós precisamos conhecer a verdade para combater o erro, porque conhecendo melhor a verdade, a gente consegue identificar também o erro. A palavra de Deus dá-nos a capacidade de detectar onde está o erro para combater. Combater naturalmente com a verdade, sem magoar, sem ferir, mas vivendo a realidade. Deus nos dê a sua graça e nos mantenha identificados com o genuíno Pentecoste, aquele que aprendemos da Bíblia Sagrada, muito especialmente em Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe, pentecostal, irmão, em nome de Jesus. Irmã também. Glória a Deus. Amém.